Sabe, existe uma ideia muito poderosa, quase uma lei invisível que parece governar, bem, tudo, da física à filosofia. A ideia de que toda ação provoca uma reação. Hoje a gente vai explorar os cantos mais profundos desse conceito, conhecido como a lei do retorno. Tudo que vai, volta. Parece simples, né? Quase óbvio, como o movimento de um pêndulo. Uma força vai para um lado e gera uma reação igual do outro. Mas e se essa mesma lógica se aplicasse não só a objetos, mas a cada decisão, cada palavra, cada pensamento da nossa vida? É isso que a gente vai investigar. Para começar, vamos levar essa ideia ao seu limite mais aterrorizante e pessoal. E para isso, a gente precisa da mente radical do filósofo Friedrich Nietzsche. Vamos imaginar Nietzsche, sabe? Isolado, doente, questionando absolutamente tudo. É desse lugar de escuridão que ele tira uma das perguntas mais desafiadoras já feitas. Um verdadeiro teste para o nosso amor pela vida. Pense nisso por um instante. No silêncio da noite mais solitária possível, um demônio surge com uma proposta: reviver esta mesma vida, com cada erro, cada alegria e cada dor, infinitamente. Nada, absolutamente nada muda, para todo o sempre. E aqui está a genialidade do Nietzsche. Ele não estava falando de física de verdade. O retorno eterno é um espelho. A reação a essa ideia, seja horror ou gratidão, revela o quanto se abraça a própria existência. Seria o caso de amaldiçoar esse demônio ou de vê-lo como um deus? Mas essa ideia de um ciclo inevitável não ficou só na filosofia, não. Vamos ver como ecos desse mesmíssimo princípio ressoam nos laboratórios científicos e nas teorias que tentam explicar como a nossa sociedade funciona. É impressionante, né? A mesma lei de causa e efeito que a gente vê no balanço de um simples pêndulo parece se esticar até as estrelas, governando o balé cósmico do universo. Como pode o muito pequeno e o imensamente grande obedecerem à mesma regra? Bom, aqui a gente vê essa ideia refletida em dois gigantes. Newton estabeleceu a regra no nível terrestre. Toda ação tem uma reação igual e oposta. Simples assim. Séculos depois, Hawking levou isso para o nível cósmico, sugerindo que o universo inteiro é uma cadeia de causas e efeitos, onde cada momento determina o próximo, de forma implacável. E essa lógica de retorno invade até o campo humano. Para Marx, a história se move em ciclos de opressão e revolução, um retorno inevitável. Já para Freud, o retorno é interno. A gente repete os padrões das pessoas que marcaram a nossa vida. Seja na sociedade ou na mente, parece que não dá para escapar dos ecos do passado. Agora, deixando a ciência um pouco de lado, a gente entra numa esfera onde a lei do retorno ganha um significado totalmente novo. A de uma balança cósmica que pesa as nossas ações. A esfera da justiça espiritual. No coração de grandes religiões, a gente encontra essa mesma lei. No hinduísmo, ela aparece como um ciclo de vidas onde cada ação molda a próxima existência. No cristianismo, a ideia é de uma única vida, mas cujas ações ecoam por toda a eternidade, culminando num julgamento final. A palavra que talvez melhor capture isso seja karma. E não é sobre punição, mas sim sobre consequência. A gentileza que se oferece ao mundo, de alguma forma, retorna como gentileza. A dor que se causa também encontra o caminho de volta. É como se fosse a física da alma. Olha, essa comparação é fascinante. De um lado, Marx, com o retorno aqui e agora. A luta de classes leva a uma revolução que cria um paraíso na Terra. Do outro, Jesus, com um retorno que transcende este mundo. As escolhas morais levam a um julgamento que define um destino eterno. Duas visões de justiça, uma totalmente material e a outra espiritual. Então, a gente explorou essa ideia em todos os cantos do pensamento humano. Parece reconfortante, certo? Uma ordem no meio do caos. Mas e se for só uma ilusão? Pior, e se for uma ideia perigosa? Vamos virar o jogo agora e ouvir os céticos. E a crítica é pesada. Será que a lei do retorno não passa de um conto de fadas para adultos? Uma forma de nos consolarmos diante da injustiça e do caos, fingindo que existe uma ordem moral no universo, que talvez simplesmente não esteja lá? O filósofo João Paulo Monteiro resume as críticas de forma bem clara. Primeiro, a realidade nos mostra que o mal muitas vezes vence. A lei seria só uma ilusão. Segundo, a vida é muito mais complexa que um simples causa e efeito. Terceiro, a ciência não apoia uma ordem metafísica desse tipo. E, o ponto mais perigoso, essa ideia pode nos tornar passivos, nos fazendo aceitar o sofrimento como algo merecido. E é aqui que mora o maior perigo, segundo os críticos: o conformismo. Se alguém acredita que tudo já está escrito por ações passadas,
Que incentivo existe para lutar contra a injustiça e construir um futuro diferente? Ainda assim, mesmo com críticas tão fortes, a ideia se recusa a morrer. Ela persiste através dos séculos, se reinventando na filosofia, na ciência, na religião. Qual é o segredo da longevidade dela? Talvez a resposta seja simples. A gente precisa dessa ideia. Ela oferece um senso de ordem em meio ao caos. Ela nos dá uma base para a moralidade. E, acima de tudo, ela lembra que nossas vidas, por menores que pareçam, ecoam em algo maior e que nossas ações têm peso. No fim das contas, talvez nem importe se a lei é real ou imaginária. O teste de Nietzsche permanece. Se fosse preciso reviver cada segundo desta vida, para sempre, isso levaria ao desespero ou à alegria? A forma como se vive na sombra dessa pergunta talvez seja a única resposta que realmente importa.